Glória a Deus, aleluia. Amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Neste momento, eu quero que você, aonde você estiver, se você estiver na sua casa e tem ao seu alcance uma Bíblia Sagrada em forma de livro, pegue a sua Bíblia aí, vamos dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia. Nós vamos fazer uma leitura na palavra de Deus. Mas se você não tem uma Bíblia em forma de livro e tem em forma digital, no seu celular, no seu computador, localize aí a palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías. Localize aí na sua Bíblia, livro do profeta Isaías. A palavra de Deus lá no capítulo de número 46. Livro do profeta Isaías, de número 46. Vamos fazer uma leitura no versículo 9 e no versículo 10. Livro de Isaías, capítulo 46, versículo de número 9 e versículo de número 10. Assim nos diz a palavra de Deus. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Gostaria de fazer uma segunda leitura no livro de Tiago, evangelista Tiago, a palavra de Deus no capítulo de número 5 e no versículo 17 e 18. Livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. A palavra de Deus nos diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, nós acabamos de fazer uma leitura no livro de Isaías, capítulo de número 46, versículo 9 e versículo 10, falando do Deus Todo-Poderoso e falando também que Deus é um único Deus e não há outro além dele. E também no livro de Tiago, no capítulo de número 5, versículos 17 e 18, falando de um homem chamado Elias, que realizou uma oração, pediu a Deus que não chovesse, e não choveu por 3 anos e 6 meses. Depois ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra, quando nós lemos essas duas passagens bíblicas, nós podemos analisar essas duas passagens como nosso Deus é soberano sobre a nossa vida. Como nosso Deus ouve a oração do seu povo, a oração do homem e da mulher de Deus, e faz conforme a sua vontade. Nesta noite, eu quero falar do intervir de Deus. O que é isso, irmão? É uma interferência de Deus na vida do ser humano. É a interferência de Deus em todas as coisas. Esta palavra, interferir, é fazer uma intervenção de modo a interferir no desenvolvimento, de interceder, utilizar a autoridade, usar o poder como forma de controle, fazer-se presente, mediar, ingerir, assistir, acudir, interromper, tomar parte, colocar-se entre, participar ativamente, opinar, tomar a palavra, atuar com o intuito de influir, fazer valer o seu poder e autoridade. Veja aqui, meu irmão e minha irmã, você que está ouvindo a palavra do Senhor. Esta palavra interferir é algo que Deus tem feito muito na vida do seu povo. Quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, quando nós começamos ali no livro de Gênesis, nós já vimos a interferência de Deus na vida daquele que ele criou.
E aí você diz assim, meu irmão, mas como Deus pode interferir na vida do homem que ele deixou como um livre-arbítrio? Irmãos, se eu criei algo, eu posso removê-lo. Se eu criei alguma coisa, eu posso mudá-lo. Se eu criei algo, eu posso destruí-lo. Se eu criei algo, eu posso fazer uma transformação. Não é assim na vida do ser humano? Aquilo que criamos, aquilo em que nós produzimos. Veja a palavra de Deus lá no livro de Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, criou todas as coisas. Não vamos aqui repetir tudo, irmão, mas você que é conhecedor da palavra, você que lê a palavra de Deus, você já começa a entender que principalmente nos dias em que estamos vivendo, nós estamos vendo muitas coisas acontecendo, principalmente na área da natureza. Olha o que os cientistas estão dizendo. Ou o que as autoridades mundiais estão dizendo. Nunca vimos tanta coisas acontecerem. Essas coisas não aconteciam. Ou não era assim. Por que está mudando? É a interferência de Deus na humanidade. Aí você começa a analisar, diz, é verdade. O nosso Deus, ele participa ativamente da nossa vida. É ele quem criou mares, rios, lagos, homem, mulher. Ele criou toda a humanidade. E é isso que eu quero aqui trazer para você nesta noite, para que possamos entender que a interferência divina na vida do ser humano, nos governos, ali em todos os lugares, irmão, olha pela palavra. Quando nós olhamos a palavra de Deus no Antigo Testamento, nós vimos Deus interferindo. Por que ele interfere muitas vezes, irmão? Por causa dos seus escolhidos. Por causa daqueles que ele chamou, daqueles que estão servindo a ele, por causa daqueles seus filhos, porque a palavra diz que nós somos filhos adotivos de Deus através de Jesus. E jamais um pai vai deixar de interferir na vida de um filho quando vê que ele está acontecendo, ou está acontecendo com ele alguma coisa, e ele pode ali entrar com providência, ele pode ali ajudar. Assim é o nosso Deus conosco. Quantas vezes nós temos orado, temos pedido a Deus, e você diz assim, mas parece que não vai acontecer nada, de repente há uma mudança, você não sabe de onde veio. Isto é a mão de Deus, isto é a interferência de Deus na vida do ser humano. Ele interfere a hora que ele quer, o dia que ele quer, o tempo que ele quer. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo aqui na face da terra. Chorar, rir, casar, tudo, irmãos. Olha a palavra de Deus. Livro do salmista, Salmo de número 65, e no verso 2. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas. Quantas e quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo nesta noite, já tem falado com Deus, já tem pedido a Deus, eu não sei qual é o problema, nós não sabemos, mas você sabe e Deus conhece a sua questão, Deus conhece a sua petição, a sua oração. Nós lemos aqui nesta noite no livro de Tiago, um homem chamado Elias, o profeta Elias. Ele estava ali numa dificuldade, ele estava ali com um problema, e ele estava ali, pedindo a Deus algo do coração dele. Por que Deus atendeu? Por que Deus interferiu? Olha só, 3 anos não houve chuva, mas 3 anos depois houve chuva. Irmãos, isso é algo que você pode não entender. Isso entra na parte de hermenêutica, compreensão e interpretação. Mas é tão fácil analisar, irmãos. Por quê? Porque quando nós estamos orando, Deus pode interferir sim. A palavra de Deus diz que Ele é aquele que coloca, que tira o momento que Ele quer. Tudo é na vontade de Deus. Algo acontece, irmão, porque Deus permitiu. Ele interferiu naquela situação. Eu não sei qual é a situação que você tem passado. Na verdade, todos nós passamos dificuldades, problemas, lutas. O apóstolo Paulo dizia que nós teríamos aflições. Mas o nosso Deus, no momento certo, Ele entra com a providência. Isso é interferência de Deus na vida do ser humano. A nossa vida parece que estava correndo tudo mal.
Estava tudo dando errado, já começa a dar certo, já começa a abrir uma porta aqui, uma porta ali. Isso é Deus interferindo, irmãos. Isso é Deus trabalhando, Ele está mediando, Ele está nos assistindo. E aí, irmãos, Ele é soberano, diz a sua palavra. Não há ninguém maior que o nosso Deus. Não há ninguém maior que aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. A interferência de Deus na vida do ser humano. Ele interfere a hora que Ele quer. Ele muda estações, Ele muda tempos, Ele muda governantes, Ele muda a situação de um país, a situação de um povo. Irmãos, olha pela Bíblia Sagrada, tanto que Deus interferiu para ajudar o seu povo, tanto que Deus entrou com providência para que o seu povo fosse vitorioso. Essa interferência de Deus na nossa vida, irmãos, é uma interferência onde nós podemos analisar que Deus está ouvindo e vendo todas as coisas. A sua palavra nos diz que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, onipotente, lá no Salmo de 139. Olha só, irmão, Ele está vendo tudo, Ele está contemplando tudo. Mas aí Ele fala algo para mim e para você. Ele está pedindo, Ele está falando, Ele está deixando para nós, para que nós possamos falar com Ele, para que possamos chegar até Ele e dizer: Senhor, nós precisamos disso. Senhor, nós estamos passando essas dificuldades. Fale com Deus. O que Elias fez? Ele queria algo, não queria, irmão? Deus colocou algo no seu coração e ele falou com Deus. E o que aconteceu? Deus interferiu no tempo. Não choveu. Mas ao mesmo tempo, depois desse período, Elias voltou a orar. E Deus interferiu novamente, voltando a chuva. Tudo foi Deus quem fez. Parece que nós não se lembramos disso. E a sua palavra nos garante, lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O que é isso, meu irmão? Para mim e para você, que conhecemos ao Deus que servimos, a Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Quando nós estamos precisando de alguma coisa, quando nós estamos uma dificuldade, enfim, não importa o que seja, você está orando a Deus, você está falando com Deus de todo o vosso coração. Você tenha certeza, Ele está ouvindo, mas a sua resposta é no tempo de Deus, é na vontade de Deus. Se Deus não quisesse atender Elias, Ele não atenderia Elias, mas Ele atendeu Elias. Por quê? Elias era um homem de Deus. O que é isso, irmão? Um homem que andava nos preceitos divinos. E por que muitas vezes está acontecendo algo com nações e nações, com povos e povos, e parece que Deus está quieto, está calado? Não, irmão. O momento da interferência de Deus não é o meu momento, não é o seu momento. O momento da interferência de Deus é aquele tempo dele. E Ele sabe ver todas as coisas. Veja a palavra de Deus, irmãos. O que ela diz sobre o povo que foi cativo para a Babilônia? O povo que foi lá para o Egito cativo. Não teve um momento em que interferiu? Mandou Moisés, trabalhou na vida de Moisés, para que Moisés fosse lá e conduzisse o povo e tirasse o povo. Ele interferiu. Foi 11, irmãos, 11 atos para que aquele povo pudesse sair de lá. Ele interferiu na vida de um reinado. Ele interferiu na vida de um país. O que aconteceu quando você lê sobre a saída, o êxodo dos nossos irmãos israelitas do Egito, que eram escravos? Foi uma nação. Ele interferiu dentro de uma nação. Ele interferiu nos governos. Mas parece que nós se esquecemos disso. Parece que nós não queremos que Deus interfira na vida do povo. Parece que nós queremos que Deus não olhe para nós. Misericórdia, irmão. Vamos orar a Deus, vamos falar com Deus. Vamos falar conforme Elias fez. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração
por ele a Deus. O que aconteceu nesse fato aqui, irmãos? Você se lembra dessa passagem bíblica? Você, meu irmão, que é leitor da palavra do Senhor, você lembra do que aconteceu com Pedro quando estava na prisão? Tinha um povo orando por ele. Tinha um povo orando pela vida de Pedro. Pedro estava preso. Mas em determinado momento, a interferência de Deus ali naquele cárcere. E Pedro foi liberto. Irmão, quantas nações, quantos povos, quantas tribos, vamos dizer bem assim para você entender biblicamente, não tem sido livre, ser liberto através da interferência de Deus? Tudo que ocorre na minha e na sua vida, na vida do cristão, há uma interferência. E essa interferência, quando o cristão está na presença de Deus, quando ele aceita Jesus na sua vida, que Deus começa a trabalhar no seu ser, Jesus começa a fazer algo na sua vida, o Espírito Santo de Deus começa a fazer morada, há uma interferência a qualquer momento. E essa interferência, irmão, Deus precisa ouvir de mim e de você. O que nós queremos? Não foi assim com Elias? Volto aqui a frisar. Não foi assim com vários homens, personagens bíblicos, principalmente do Antigo Testamento? Não foi assim com Jesus? Toda vez que Jesus fez milagres, toda vez que Jesus salvava, enfim, todos os atos de Jesus, há uma interferência do Pai, a interferência de Deus. O próprio Jesus dizia, o próprio Jesus mostrava isso. Mas e aí? Como nós estamos? Parece que a nossa fé está diminuindo a cada dia. Nós temos que aguardar Deus entrar com a providência. Muitas vezes nós queremos o eu sair ou ser superior. Irmãos, o eu tem que morrer. Quem tem que entrar na minha e na sua vida, na vida de uma nação, é o Deus Todo-Poderoso, o soberano da nossa vida. Veja a palavra de Deus, irmãos. Também no livro de Atos, capítulo 16, no versículo 25 e 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Outra interferência de Deus. Você está vendo, meu irmão? Deus interferindo aqui na prisão de Paulo e Silas. Eles estavam presos. O que eles estavam fazendo na prisão, irmão? Oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. Olha a diferença, irmão. Por que isso, irmão? Porque eles adoravam ao Deus que eles estavam servindo. Eles estavam ali agradecidos a Deus mesmo na prisão. E Deus, olhando do seu alto e sublime trono, enviou os anjos ali, com certeza, irmãos. E ali houve um grande terremoto. Ele interferiu, irmão. Olha a interferência de Deus. Houve um grande terremoto. E ali as portas foram abertas. Quem que abriu aquelas portas, irmão? Não foi interferência de Deus? Não foi intervir de Deus na vida de Paulo e Silas? E aí? Irmão, é a fé. Mas se Paulo e Silas estavam orando e cantando, eles estavam orando e cantando com fé, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6. Mas será que o povo está orando com fé? Será que nós estamos orando com fé, irmãos? É a grande questão hoje da humanidade. Não é difícil orar. Não é não. Mas você está orando e acreditando que Deus vai interferir, Deus vai entrar com providência, que Deus vai vir interferir, vai interceder por nós? Eis a grande questão, irmãos. Muitas vezes Deus não interfere porque Ele conhece cada um de nós. Ele conhece a nossa fé. Ele conhece o nosso deitar, nosso levantar, nosso caminhar. Ele conhece a nossa vida. E muitas vezes Deus está trabalhando para interferir no momento oportuno, que não é o meu momento, não é o seu momento, não é o momento do cristão. Olha, eu demorei 10 anos, eu demorei 20 anos
mas eu recebi. Eu demorei tantos tempos, assim dizem várias pessoas. Eu orava, nunca parei de orar. Eis a grande questão, a perseverança. Olha só, irmãos. 2 homens, servos do Senhor, estavam presos e não tinham feito nenhum crime, não tinham cometido nenhum crime. Mas eles cantavam, oravam a Deus. E Deus entrou com providência. Deus ali, de repente, fala a palavra, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. Irmãos, Deus muitas vezes quer abrir uma porta para você. Deus quer abrir uma porta para o seu povo. Deus quer dar um escape para o seu povo. Mas como este povo está? Será que nós não estamos cometendo abominações diante de Deus? Olha a palavra do Senhor no Antigo Testamento, leia e analisem várias situações daquele povo. Quando o povo botava o rosto em pó, quando o povo orava a Deus continuamente, com o coração voltado para Deus, Deus entrava com a providência, Deus interferia no tempo. Deus pode interferir em qualquer coisa, irmãos, porque Ele é dono de tudo. Ele tem o controle do mundo, Ele tem o controle de tudo nas suas mãos, Ele tem o controle da nossa vida nas suas mãos. E nós não entendemos, e nós não meditamos na palavra do Senhor, para que possamos entender, ou muitas vezes pedir ao Senhor: Senhor, me dá entendimento. A palavra do Senhor diz que o povo está perecendo, o povo está sendo destruído por não ter conhecimento, o entendimento da palavra de Deus, o conhecimento do Deus verdadeiro, o grande poder de Deus na vida do ser humano, o grande poder de Deus na vida de uma nação, na vida dos reis, naqueles que estão à frente governando. Irmãos, tudo é possível aquele que crê, diz a palavra do Senhor. Mas se Deus não ouvir, irmãos, não se preocupe, Deus está ouvindo e Ele vai ouvir. Mas se Ele não se mover, se Ele não interferir, Ele é Deus e continua sendo Deus. E nós continuamos aqui, aguardando no Deus verdadeiro. Porque muitas vezes nós queremos para amanhã a interferência, o intervir de Deus, mas não é para o amanhã. Aí eu volto a dizer para você, é no tempo de Deus. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso aqui foi uma interferência de Deus. Você concorda comigo, irmão? Por quê? Porque o povo, tudo que Deus fez por eles, tudo que aconteceu com eles, e eles assim mesmo, irmãos, quebraram a aliança. Assim mesmo aquele povo não acreditava, aquele povo não seguia o Deus verdadeiro, seguia outros deuses. E aquele povo parece que não tinha mais jeito. Deus procurou de várias maneiras, usando de interferência no tempo, usando em sonhos, em profecia, usando em dilúvio. Você conhece todas as passagens que eu estou aqui citando, irmãos? Tenho certeza. E aquele povo parece que não se despertava e ainda ficava adorando a outros deuses. Eu li aqui nesta noite o livro de Isaías, que ele fala, irmãos, lembrai-vos das coisas passadas, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outros semelhante a mim, diz a sua palavra. Veja aí, irmãos, veja aí você que está nos ouvindo nesta noite. Esse intervir de Deus na vida do ser humano. Aí ele não é intruso não, irmãos. Deus nunca foi e nunca será. Mas ele aguarda que nós falamos com ele. Há quanto tempo você não ora a Deus? Há quanto tempo você não fala com Deus? Porque a nossa oração é a fala com Deus. É uma conversa, é um diálogo nosso com Deus. Agora no tempo de Deus,
Ele pode interferir na sua vida social, na sua vida profissional, dentre os seus, na vida política, na vida econômica. Em tudo Deus pode intervir. Aí tem pessoas que dizem, alguns cristãos, que Deus não interfere. Irmãos, olhem pela palavra. Deus interfere na minha e na sua vida a hora que Ele quer. Nós não somos donos da nossa vida. Quem tem a nossa vida nas mãos é Deus. É Jesus. Porque Ele deu a sua vida por nós. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, na parte B. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha aqui, irmãos. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Roma. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. Aquele mesmo que quando Jesus ressuscitou, estava ali, voltou, está no meio dos discípulos. Ele diz, eu vou para o Pai, mas vos deixarei um Consolador. É esse que está aqui descrito no livro de Romanos, que o apóstolo Paulo dizia aos romanos. Ele intercede por nós. E aí, de quem é esse Espírito? É de Deus, então Deus não intercede? Sim, irmãos. O Espírito Santo de Deus está no meio do povo. O Espírito Santo de Deus está fazendo morada na minha e na sua vida. Então Ele intercede. A hora que Ele quer, o momento que Ele quer. Mas de quem é esse Espírito? Volta a dizer, é o próprio Deus. É Jesus na minha e na sua vida. Olha a palavra do Senhor nos livros sinóticos, ou mesmo nos 4 livros dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quantos milagres Jesus fez? Quantas pessoas não foram até Jesus e Ele intercedeu junto ao Pai, diz a palavra. E as pessoas foram curadas, as pessoas foram libertas. E aí, Deus não intercede? Lógico que intercede. Nós estamos aqui mostrando a interferência de Deus na vida do ser humano, na minha e na sua vida, na vida do cristão. Porque a nossa vida, volto a repetir para você que nesta noite, está nas mãos de Deus. Livro de Êxodo, capítulo de número 14 e versículo de número 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em terra seca, e as águas foram partidas. Esse versículo, ou mesmo essa passagem bíblica, todo mundo conhece. Foi feito inúmeros filmes sobre esta passagem bíblica, a abertura do Mar Vermelho. Quem interferiu ali no mar, irmãos? Moisés tinha condições de fazer? De maneira nenhuma. Quem interferiu ali? Quem abriu as águas? Foi Deus. Então é prova que Deus interfere sim. Mas o homem tem que falar com Ele. O homem tem que pedir a Ele. O homem tem que clamar a Ele. Jeremias diz, clama a mim e responder-te-ei. Essa interferência de Deus, irmãos, muitas vezes é para salvação. Muitas vezes é para libertar. Muitas vezes você fala, Deus está quieto, não está trabalhando, Deus não está fazendo nada, o que eu vou fazer? Você não faz nada, você espera o momento de Deus. Moisés esperou o tempo em que Deus determinou para ele. Moisés apenas fez um gesto. Quem abriu o mar, quem interferiu nas águas, foi Deus. E aí ele não interfere na vida de um povo? Sim. De uma nação? Sim. De reis, governantes? Sim. Ele interfere aonde ele quer. Isso não é ser intruso. É dele, tudo é por ele, tudo é dele. É a sua palavra, irmãos. E eu fico com a palavra. Eu não fico com sociólogos, com filósofos, com ideologistas. Não, eu fico com a palavra de Deus. Nós temos que ficar com a palavra do Senhor. Muitas passagens bíblicas nos mostram Deus interferindo na vida do seu povo. Olha a palavra do seu
povo. A palavra diz que o povo clamou. A palavra nos mostra que o povo estava em angústia. E como que o povo ia passar o mar, irmãos? Olha a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Eles estavam ali, em frente ao mar, como que eles iam passar? E quem que vinha vindo atrás deles? O exército de Faraó. Deus interferiu naquele momento. E depois o que aconteceu? Deus voltou a interferir, fechou novamente o mar, as águas voltaram ao normal e todo o exército de Faraó morreu. Olha a interferência de Deus. Ele abriu e ele fechou. Quantas portas Deus está abrindo para você, irmão? Quantas coisas Deus tem feito para você? Quantas coisas Deus tem feito para nós? Mas nós parece que não enxergamos. Parece que a nossa fé está tão pequena que não acreditamos que é Deus quem fez. Há uma interferência em tudo na nossa vida. É algo sobrenatural, você não vai ver, irmão. Algo espiritual. Só quem sente, quem sabe, é porque é espiritual. Porque as coisas espirituais só discernem espiritualmente. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Veja aqui, preste bem atenção, irmão. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É a palavra de Deus. Aqui, no livro de Timóteo, está nos dizendo, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, toda a escritura é a palavra do Senhor, divinamente inspirada. E por que então não crer na palavra? Por que não crer na interferência de Deus na nossa vida? Na vida de muitos aí. E muitos que estão nos ouvindo nesta noite estão concordando. Mas se você não está concordando, irmão, com a interferência de Deus, reclame a Ele, fale com Ele. Não é comigo, não. Eu estou dizendo a sua palavra. Eu estou aqui citando a sua palavra. Mas quando você é entendedor, você tem entendimento, tem conhecimento, compreende, interpreta, busca de Deus, fala com Deus, você vai ver que Deus realmente interfere na vida do ser humano. Deus interfere em todos os momentos da nossa vida, graças ao nosso bom Deus, que Ele tem interferido por nós, tem entrado com providência na nossa vida. O povo está gemendo, o povo está chorando, o povo está lamentando, o povo está gritando. Deus pode interferir, mas se Ele interferir, é porque não é a sua vontade. Parece que nós não queremos entender. Parece que os cristãos estão com ouvidos agravados, que não ouvem o Espírito Santo de Deus. Não ouve a palavra de Deus e guarda no seu coração. A palavra é inspirada, irmão, para ensinar, redarguir, diz a palavra do Senhor, para instruir em justiça, porque nós vemos que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Para o homem de Deus, diz a sua palavra. Livro de Gênesis, capítulo de número 5 e versículo de número 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. O que Deus fez aqui, irmãos? Deus tomou Enoque para si. Quem que interferiu na vida de Enoque? Quem que mudou a trajetória da vida de Enoque? Foi Deus. Foi o Todo-Poderoso. Não foi assim também com Elias? Irmãos, alguns personagens bíblicos nós podemos aqui recordar nesta noite. Quando você lê a Bíblia, você começa a lembrar de vários personagens bíblicos que Deus interferiu na sua vida. Mas se Deus não quisesse interferir na vida de Enoque, Enoque continuaria ali, fazendo as mesmas coisas, anunciando a Deus, ali no meio do povo. Mas ele foi retirado dali. Foi uma interferência divina, irmão. Deus interferiu sim na vida de Enoque. E pode interferir na vida de qualquer um. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel
e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Essa passagem é outra passagem, onde nós podemos ver a interferência de Deus, o intervir de Deus na vida de Daniel. Eu estou apenas aqui citando, não dá tempo de nós citar todos aqueles que ele interferiu na vida, que ele entrou com providência, alguns personagens para você entender. E eles eram homens, como nós somos, servos de Deus como nós somos. Daniel estava ali numa dificuldade grande, irmãos. Ele foi traído por aqueles que estavam com ele. Por quê? Quando nós lemos a palavra, nós vemos que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel falava com Deus 3 vezes ao dia. E com certeza Deus estava ouvindo. E a interferência foi no momento certo, na hora certa. Porque ali eles tramaram contra Daniel. E o rei editou. E não podia voltar atrás. Nós estamos falando de governantes, de reis. Irmãos, e Daniel foi levado à cova dos leões. E aí você diz, e o que aconteceu, irmão? Deus interferiu novamente. Fechou a boca dos leões. Os leões, que eram bravos, famintos, devoravam a todos aqueles que caíram ali dentro, ficaram quietos, nem se moveram. Daniel ficou ali e o leão ficou do outro lado. Nem se levantaram do lugar. Não fizeram nada com Daniel. Daniel entrou e saiu da cova dos leões do jeito ou da mesma forma. Ele entrou sem nenhum arranhão, sem nenhum corte, nada. E saiu da mesma forma. Quando nós lemos a passagem, nós vimos que o rei chamou Daniel. Daniel respondeu pela manhã. Daniel estava vivo. Mas quem interferiu ali, junto àqueles animais, para que não devorassem Daniel? O próprio Deus. Você viu, irmão? Você viu, minha irmã? São passagens bíblicas que nos mostram o intervir de Deus na nossa vida. O intervir de Deus na vida daquele que serve ao Senhor, naquele que está na presença de Deus. Eis a grande questão para mim e para você e para todos aqueles que confessam ao Senhor. A interferência de Deus na nossa vida, irmãos. Volto aqui a frisar nesta noite, para que Deus dê muito livramento, e Ele sempre está interferindo, dando livramento a nós, em viagens, principalmente nessas estradas, como está aí, em todos os lugares, enfim, irmão, no nosso dia a dia. Por isso, amados irmãos e amigos, Deus é tudo e tudo é Deus. Podemos apontar muitos exemplos da intervenção de Deus, como instruções claras de Deus para seguir uma direção em vez de outra. Há também, irmãos, os milagres contidos na Bíblia Sagrada, registrados pelas testemunhas oculares dos eventos, e a própria criação. Portanto, não podemos negar a onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Muitos são as interferências de Deus na humanidade, irmãos, para que queremos que a vontade de Deus seja uma vez de realmente procurar a vontade de Deus de uma maneira bíblica. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. A vontade de Deus na nossa vida. Devemos estar cientes de que Deus intervém, procurando direção na palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Liderados pelo Espírito Santo, Efésios 5 e 18. Portanto, devemos obedecer à única fonte na qual sabemos que Deus realmente falou a sua palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Veja aqui, irmãos, o que nós estamos citando aqui nesta noite, que estamos falando. Todos baseados na palavra de Deus. Então há ou não há uma interferência de Deus na vida do ser humano? Não há um intervir de Deus na vida de nações, de povos, na vida do cristão, na minha e na sua vida? Há uma grande questão. A palavra diz que é: outra vez verás a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus.
Deus entra com providência assim, irmãos. Deus entra com intervir na vida do ser humano no momento que Ele quer, a hora que Ele quer. Ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo dEle, mas tudo na sua vontade. Não é conforme a minha vontade e a sua vontade. Não é conforme o meu querer. O querer e o efetuar na nossa vida é de Deus. As formas que Deus tem para trabalhar, irmãos, nós não vamos entender. As formas com que Deus tem trabalhado na vida de uma nação, nós não vamos entender. Essa interferência de Deus na nossa vida, irmão, é naquele momento em que nós falamos assim, não tem mais saída. Ou muitas vezes, será que Deus pode fazer isso? Ele pode, mas Ele faz se Ele quiser. Mas parece que agora os cristãos estão assim, irmãos, empurrando Deus na parede, apertando Deus para que Ele faça aquilo que você quer. Não, irmãos, Deus não vai interferir assim. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As promessas vão ser cumpridas. Será que Deus prometeu e não vai cumprir? Ele vai cumprir sim. Pode ser para um povo, pode ser para qualquer nação, pode ser para qualquer um cristão. E aí você vê a mão de Deus na nossa vida. Aí você vê Deus trabalhando na nossa vida. E aí você diz, eu não posso entender. Não vai entender mesmo. Aí você diz, mas como é esse trabalhar de Deus? Como é essa interferência de Deus? É tudo espiritual, irmãos. Você só vai entender se você for espiritual. Como carnal, nós não vamos entender nunca. Qualquer cristão, não importa quem seja, tem que estar no espírito. E quem mora na minha e na sua vida como cristão, que aceitou andar com Cristo, caminhar com Cristo, quem faz morada é o Espírito Santo de Deus. A área espiritual, não material, irmãos. Matéria somos nós, mas temos espírito. Temos um corpo, temos espírito, temos alma. Temos que observar a palavra do Senhor assim como ela diz. Nós lemos aqui nesta noite que ela é inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Fala do homem de Deus. Quando fala do homem, fala dos dois sexos, masculino e feminino. E é isso que eu quero aqui mostrar para você nesta noite, irmãos. Quero deixar aqui, encerrando, a palavra do Senhor no livro de Salmos, de número 103 e verso 19. Anote aí, Salmo de número 103 e verso 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Isto é, a soberania de Deus na nossa vida. Ele domina, Ele tem a nossa vida nas suas mãos. Os mares, os rios, os lagos, tudo, irmão, as florestas, enfim, a minha e a sua vida, Ele tem o domínio sobre tudo e todas as coisas que existem, porque foi Ele quem criou. Então, o que eu quero que você entenda nesta noite, que o nosso Deus, Ele interfere sim na nossa vida, na vida dos seus filhos, na vida de um povo, entre reis e nações. Que você possa nesta noite acalentar-se com esta palavra e aguardar a providência de Deus. E ver o que grande livramento Deus tem para dar. O que Deus tem para fazer. E nós podemos aqui ficar aguardando no Senhor Jesus. Porque a sua palavra nos garante que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar a cada um de você, cada um dos irmãos, das irmãs, das pessoas que esteve nos ouvindo nesta noite. Que Deus possa trazer o alento a você e que o Senhor possa lhe abençoar grandemente.
quero neste momento orar a Deus, encerrando esta programação. Aqui nós temos um caderno de oração na Rádio Voz Amiga. Fale com o irmão João, mande um WhatsApp para o irmão João, que ele vai colocar o seu nome no caderno de oração. Todos os programadores irão orar, não importa o que é, não importa o que seja, mas Deus sabe e Deus conhece. Ele pode entrar com providência nesta noite. Ele pode interferir e te dar a sua bênção nesta noite. Vamos orar a Deus? Una-se juntamente comigo em fé. Vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Santo e soberano Rei, Deus eterno e Deus de bondade, estamos, Jesus, nesta noite diante da Tua presença. O Espírito Santo de Deus, aqui estamos falando da Tua palavra, Senhor. Aqui a Tua palavra nos diz que a Sua palavra é inspirada para corrigir, para redarguir, para ensinar a justiça, Senhor. E nós queremos nesta palavra, Jesus. Eu te peço nesta noite, Jesus, que o Senhor estenda as suas mãos poderosas, abençoando todos os nomes que estão contidos neste caderno. Eu não sei, o Senhor sabe qual é o motivo, qual é o problema, Senhor. Entra com providência nesta noite, Jesus. Se houver enfermidade, Senhor, cura, Senhor, nesta noite. Visita os teus filhos, Jesus. Visita cada lar, Senhor. Dá direção ao teu povo, Senhor amado. Entra com a providência, Jesus, com essa nação, Jesus. Com as autoridades constituídas, Senhor, abençoa-as grandemente. Seja elas eclesiásticas, militares, civis, judiciárias. Estenda as suas mãos poderosas sobre os governantes, meu Deus. Sobre toda a justiça, Senhor. Ó Deus de glória, Deus eterno. Estenda as suas mãos, abençoando teu filho irmão João, o seu lar e a sua família. Abençoa todos os programadores desta rádio. Abençoa todos os trabalhos aqui que serão levados aos ouvintes. Abençoa a cidade de Campo Grande, Jesus. Abençoa nosso estado de Mato Grosso do Sul. Abençoa a grande nação brasileira. Abençoa, Senhor amado, a todas as nações. Entra com a providência nesta noite, Jesus. Abre porta onde as portas estão fechadas, Jesus. Abençoa os lares, os pais, os filhos. Dê amor, dê paz, alegria em cada coração. Abençoa grandemente, Jesus, para que possamos continuar na Tua presença. Nos dai força, nos dai graça, conforme a Tua palavra, Senhor. Oh, grande e soberano Rei, Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, nos ensina, Senhor, a Te seguir fielmente, meu Deus. Abençoa a Tua amada igreja. Abençoa aqueles que estão Te louvando e Te adorando. Aqueles que estão fracos, dai força, dai graça para continuar na Tua presença, Jesus. Abençoa toda a liderança, Senhor. Abençoa cada ministério, Jesus. Oh Deus de glória, Deus eterno. Estenda as suas mãos poderosas, Jesus. Receba, Senhor, os seus filhos, Senhor, na Tua presença. Abençoa a nossa nação, Jesus, que vem passando os momentos difíceis. Nós não sabemos que será o amanhã, mas a Tua interferência, nós cremos, Senhor amado. Oh Deus de glória, Deus eterno. Tu és grande e todo-poderoso. E nós cremos, meu Deus, que Tu és aquele que entra com a providência no momento certo e no tempo certo. Oh Deus de glória, Deus eterno, toma o primeiro lugar em nossas vidas, Jesus. Derrama a graça e a misericórdia sobre nós. Vai, Senhor Jesus amado, nesta noite, desfazendo todo o mal, Jesus. Alegra os corações para Te louvar e Te adorar. Jesus querido e Deus de bondade, coloca as Tuas palavras nos corações, meu Deus, para que possamos entender o Seu desígnio na nossa vida. Oh grande Mestre, continua abençoando, Senhor, esta nação. Volta, Senhor, a lhe pedir nesta noite. Toca as suas mãos poderosas sobre o nosso país, Jesus querido. Oh, Senhor, dá sabedoria ao teu povo, dá graça, Jesus. Fica conosco, meu Deus, é o que nós te pedimos nesta noite. E credo, porque Tu és o mesmo ontem, Tu é hoje e eternamente. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Abençoa a continuação desta noite. Abençoa a continuação deste dia, Senhor, e abençoa nosso dia da manhã. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém e amém.